Uma saudação a todos os telespectadores e telespectadoras de Canção Nova. Muitas vezes encontramos situações humanas que se referem a circunstâncias de sofrimento. Quantas vezes até com pessoas que diziam muito, que tocavam a vida e que provocaram decepções. Estou a pensar no desencanto com um cristão tido como exemplar e porventura mesmo exemplar, mas que teve um momento menos feliz, que magoou, que desiludiu, que provocou desencanto. Acontece até com um sacerdote de referência, com a hierarquia da Igreja. Lembrei-me de um pensamento de Eduardo Bonin que vem ao encontro destas situações tão características e frequentes da vida cristã. Eduardo diz: com os amigos do Senhor pode-se perder, mas com o Senhor nunca se perde. Este belo livro, Eduardo Bonin, um aprendiz de cristão, tem assim partilhas deste tipo. É verdade. Podemos nos decepcionar com os amigos do Senhor. Sempre que nós os colocamos em pedestais, fazemos deles referência, senhoritos da nossa vida. Lembramos-nos todos que os apóstolos fizeram referência que não seguimos Apolo, Paulo, mas somos todos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que colocamos demasiada expectativa em alguém, arriscamo-nos a um dia perceber que esse alguém é falível, tem pés de barro, é humano. Gostaria agora de o levar comigo até ao Calvário e encontrar-me junto à cruz com Jesus, ali onde aquela terra se enlameou no seu sangue, terra preciosa, terra bendita, terra resgatada, e colocar-me diante dele, consigo, estimado telespectador, estimada telespectadora, e perceber que por mim, por si, por cada um de nós, ele ofereceu todo o seu sangue. A sua última gota já não era rubra, mas testemunhou João que era como água. O povo chama-lhe a água do sangue, o soro do sangue. Não havia mais para dar. Podemos, de facto, desencantar-nos com os senhoritos que elegemos no nosso coração, que entronizamos, que idealizamos, que projetamos neles a infabilidade, que colocamos, afinal, como pequenos ídolos. Mas com este Senhor, que ama até ao fim e que dá a vida por nós, seremos sempre surpreendidos com a beleza do seu amor. Quantas vezes Ele não nos mostra, depois da nossa fraqueza, depois do nosso pecado, que nos continua a amar com predileção, com ternura. Quantas vezes nós percebemos que é no nosso nada que Ele mostra a beleza de todo o seu amor. Por isso, se anda desencantado, desiludido com alguém em quem pôs a sua esperança, em quem colocou a sua expectativa, levante-se e erga-se, porque Senhor é só um, Jesus o Cristo. Ele não desencanta nem desaponta. Os seus amigos, nós os cristãos, sim, levamos muitas vezes a contradição no dizer de Paulo: não faço o bem que desejo e faço muitas vezes o mal que odeio. É a nossa condição humana. Porque somos assim, também pode fazer parte de nós, porque certamente o telespectador, a telespectadora, também é falível e perceberá que é para nós, pecadores, que Jesus instituiu a sua Igreja. Se assim não fosse, não lhe poderíamos pertencer. Somos todos pecadores, só um é o Senhor. Fique connosco, vamos descobrir juntos
a beleza deste Senhor. Mais uma vez aqui estamos neste programa de Ecoloras, este programa com cor, a cor da graça de Deus na vida de cada um daqueles que tentamos viver e conviver com o fundamental cristão. Percebemos no programa passado que Eduardo Bonin foi um dos pioneiros, ou o maior dos pioneiros, deste grande movimento, a que mais tarde se chamou Movimento dos Cursilhos de Cristandade. Contudo, sabemos que este movimento também não ficou fechado num país, não ficou fechado na sua realidade Palma de Maiorca. Tudo o que é de Deus é aberto para a humanidade, porque todo o homem e todo o mundo precisa de Jesus Cristo. E neste sentido o próprio Espírito Santo foi fazendo com que o movimento fosse chegando mais longe e chegasse também aqui à nossa terra, a Portugal. Então hoje, neste programa, o Sr. Dom Francisco vai com certeza falar-nos um bocadinho nesta expansão do movimento pelo mundo inteiro, naturalmente explicando-nos como é que ele chegou, por que chegou e como é que ele está neste momento também aqui neste cantinho do mundo. Sr. Dom Francisco, mais uma vez muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado eu por esta oportunidade e uma saudação a todos os nossos telespectadores. Estando o movimento dos Cursilhos de Cristandade fundado, digamos assim, ele vai se expandindo pelo mundo inteiro. Chega a Portugal. Como é que foi que ele chegou e como é que ele foi acolhido no nosso país? Os Cursilhos de Cristandade têm como marca, digamos, histórica o ano de 1949. Entre 1944 e 1949 fez um destes cursilhos de cristandade, chamemos-lhe assim ainda, em forma propedêutica de preparação, com Eduardo Bonin e os seus companheiros. É importante frisar que muitos jovens, Eduardo era um jovem com jovens a trabalhar para os jovens. Os primeiros cursilhos de cristandade de 44 eram constituídos por jovens bastante novos, talvez alguns mesmo adolescentes, e em 49 Monsenhor Hervás convoca-o para um encontro pessoal, quer saber o que ele anda a fazer, quer falar com ele sobre esse tema, estudo do ambiente, e depois de o ouvir atentamente, Eduardo Bonin, convencido que ia ser proibido de trabalhar, recebeu do seu bispo a bênção, como ele disse, não com uma mão, mas com as duas mãos, e atribuiu-lhe um sacerdote para o ajudar, o servo de Deus, o Padre Sebastião Gaiá. Vamos perceber que se o primeiro cursilho foi em 44, o cursilho de cristandade número 1, assim classificado, já com o apoio do bispo e com todo o enquadramento canónico diocesano, foi em 1949. Podemos considerar a sua fundação aí, nesse curso número 1. No entretanto, Eduardo trabalha muitíssimo com o Sebastião Gaiá, há um trabalho muito perto e próximo com o Senhor Bispo que os apoia, que os ajuda, e há uma data com imenso significado, que é o ano de 1957, quando Monsenhor Hervás publica uma carta pastoral em que apresenta o movimento dos Cursilhos de Cristandade à Diocese e, no fundo, a partir da sua Diocese, à Igreja, como um instrumento precioso de renovação cristã. Nós estamos, portanto, numa dimensão de carisma fundacional concedido à Igreja por meio destes instrumentos. Eduardo Bonin, Sebastião Gaiá, Monsenhor Hervás, que se começa a tornar muito conhecido e, ao mesmo tempo, muito perseguido. Há uma preocupação grande de perceber o que se passa em Palma de Maiorca. Esta situação é própria de tudo o que é marcado por Deus. Podíamos mesmo dizer que o selo de Deus, a marca de Deus, é a cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado na cruz. O movimento dos Cursilhos de Cristandade teve também uma profunda marca de cruz.
ao ponto de um dia Monsenhor Hervás ser transferido da diocese, Sebastião Gaiá ser colocado em Madrid, muito longe de Palma de Maiorca, no contexto daquele tempo, para que ficasse fora de contacto com os cursinhos de cristandade. Eduardo Bonin proibido de atuar, não havia qualquer espaço para se realizarem as ultreias, que eram feitas numa praça pública, que se juntavam ali os cursinhistas, e Dom Juan Capó foi transferido para Córdoba, onde foi professor de teologia nessa cidade a nível universitário. Estamos, portanto, a fazer uma experiência de algo que chocava a Igreja do tempo. Já não é uma mão longa do clero o leigo. O leigo é por si próprio evangelizador. João Paulo II fez constantemente desafio à identidade missionária própria do leigo por inerência do seu batismo. Catequese Tredende coloca nas mãos de todos os cristãos a missão de serem testemunhos da fé. E o Papa Francisco foi tão claro quando nos propôs, na alegria do Evangelho, na sua exortação apostólica, que não é possível ser-se cristão e missionário, discípulo e missionário. Esta partícula copulativa "e" deve desaparecer. Discípulo missionário. Não é uma questão de opção ser discípulo ou missionário, discípulo e missionário, mas é uma inerência de ser discípulo. E isto foi compreendido em 1944 por Eduardo Bonin, mas aquela compreensão de que, de facto, o leigo era mandatado pela hierarquia, chocou-se com esta atitude de cristãos anunciarem o Evangelho, fazerem a proposta com a sua própria dinâmica e testemunho de vida nos chamados rudos. Até era considerado talvez mesmo um ato de vanguarda, não? Totalmente. Por isso, alguns historiadores colocam, juntamente com o movimento de renovação catequética que deu início com Pio X, o movimento da renovação litúrgica no mosteiro Maria Laque, pensemos em Dom Lambert, por exemplo, e em outras figuras beneditinas que fizeram um amadurecimento do valor da Assembleia Cristã, da importância viva do sacramento enquanto memorial da fé, todo o movimento também ecuménico, que começou, como sabemos, no ambiente das igrejas reformadas, a renovação bíblica, que teve imensa dificuldade, o movimento bíblico, de encontrar espaço entre nós católicos. Sabemos o que foi o modernismo no pontificado do Papa Pio X, de 1903 a 1914, e há quem coloque os cursos de cristandade como parte deste movimento pré-conciliar que preparou o concílio, que ajudou a preparar o concílio, como um dos instrumentos mais vivos da valorização do leigo na sua missão de anunciador, não como alguém mandatado pela hierarquia, mas como alguém que cumpria o seu próprio desígnio de batizado. Ai de mim se não evangelizar. Um direito próprio. Um direito e um dever. Uma dimensão de compromisso, de testemunhar a alegria do encontro com o seu Senhor. Afinal, eu fui alcançado por Cristo e devo dar aos outros de graça aquilo que recebi de graça. É esta dimensão muito forte que fez acontecer algum sofrimento aos cursinhos de cristandade. Porém, em 1953, muito também pela função, é muito curioso como a providência de Deus trabalha, do servo de Deus, Monsenhor Sebastião Gaiá, que ficou em Madrid responsabilizado pelos imigrantes, pela pastoral do turismo, o movimento passou para a América Latina e teve a sua primeira experiência na Colômbia. E foi propagando-se por todos os países da América do Sul e da América do Centro. Em 1957, exatamente no ano que Monsenhor Hervás propunha essa carta pastoral dos cursinhos de cristandade como instrumento de evangelização, chegavam à América do Norte. Os primeiros cursinhos chegavam à língua inglesa. Da América do Norte
passaram para várias comunidades da Ásia-Pacífico de língua inglesa e expandiu-se por toda a Europa ocidental, com raras exceções, como por exemplo a França, onde os cursilhos de cristandade nunca chegaram, à Polónia, aos países da Cortina de Ferro, do então ambiente da Guerra Fria. Mas os cursilhos de cristandade atingiram de facto Portugal em 1960, e o primeiro cursilho de cristandade aconteceu aqui em Fátima, exatamente como uma grande dádiva que chegou pela Arquidiocese, metrópole, o Patriarcado de Lisboa. O Sr. Cardeal Manuel Cerejeira, ouvindo falar dos cursilhos de cristandade, enviou alguns sacerdotes à Espanha para constatarem na cidade de Vitória o que era o movimento. Entre eles foi fazer o cursilho de cristandade o Sr. Doutor António Ribeiro, que foi depois o Sr. Cardeal Patriarca do António Ribeiro, e o Padre Aleixo, um sacerdote de grande valor e ao mesmo tempo de muito sentido de discernimento. Perguntou-lhes o que era, afinal, um cursilho. E o Dom António Ribeiro, de saudosa memória, referiu que fazia falta em Portugal. E por isso, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira pôs como, possibilidade de realizar-se o primeiro cursilho, que viveu de uma maneira muito intensa a sua experiência aqui em Fátima. Não foi fácil o princípio do cursilho. O cursilho em língua espanhola para os portugueses, uma mentalidade diferente na relação entre Espanha e Portugal, alguns preconceitos também. Tudo isso gerou que o primeiro e o segundo dia do cursilho fosse muito difícil. Porém, naquela última noite, quando o diretor espiritual, junto a Nossa Senhora na Capelinha das Aparições, lhe mostrou e estendeu diante dela as intendências, as orações que traziam de Espanha para que o movimento nascesse em Portugal, curiosamente, a conversão aconteceu de noite, enquanto os candidatos dormiam. Levantaram-se diferentes, com fome e sede de Deus, com vontade descoberta, com um desejo muito grande de se converterem. E eles ficaram atónitos, a indiferença, o ouvir desinteressado dos primeiros 2 dias consumava-se num cursilho que viveu um Pentecostes fundacional em Portugal. Os cursilhos entraram em Portugal também por Évora, de 3 a 6 de janeiro de 1962, depois de uma grande peregrinação que partiu no dia 8 de dezembro de Vila Viçosa com o Sr. Cônego Filipe Marques de Figueiredo em direção a Fátima, em intendência, neste ano 61, exatamente ligado à festa da Imaculada, a padroeira da Arquidiocese de Évora, e logo a seguir, à volta da grande festa espanhola dos Reis, de 3 a 6 de janeiro, se vivia o primeiro cursilho no Seminário Maior de Évora. Em Braga deu início também o movimento dos cursilhos de cristandade. São estas 3 portas de entrada em Portugal. E a seguir a Diocese da Guarda. O movimento dos cursilhos de cristandade hoje está expandido em todo o mundo. Posso testemunhar os últimos números. Sabemos que para a Aldeia Mundial estão inscritas 38 nações dos 5 continentes. Nós ficamos impressionados com esta adesão. Temos conhecimento da presença dos cursilhos de cristandade já em países que foram dominados pelo comunismo. Sei, por exemplo, da República Checa, sei da Croácia, sei da Hungria. O movimento dos cursilhos de cristandade estão a crescer também em África, na África do Sul, na Guiné Equatorial, e é o continente mais pobre, onde os cursilhos de cristandade menos estão. Mas nós vamos ter aqui cerca de 200 de pessoas vindas da Coreia do Sul. Vamos ter aqui um grupo vindo da Austrália. Vamos ter aqui presença viva no movimento dos cursilhos de cristandade de zonas tão distantes como o Canadá, como a África do Sul e dos países todos da Europa, sublinho inclusive da Holanda. Sabemos exatamente como hoje é complicada a evangelização, o primeiro anúncio, o anúncio querigmático em países como a Holanda, como a Áustria, como a Alemanha. Pois cá estarão
os cursilhos de cristandade. E está a começar agora na Ucrânia, não é? Ouvi também dizer que estavam-se a preparar os primeiros cursilhos de cristandade para a Ucrânia. De modo que esta presença, talvez em cerca de 50 nações, que não estão todas aqui na Ultreia Mundial, é um sinal muito vivo da expansão deste movimento. E aqui a palavra expansão não tem nenhuma carga de domínio nem de qualquer triunfalismo, mas apenas a alegria de compartilhar entre as culturas com muitos e muitas pessoas, homens e mulheres, neste ideal. Gostava também de sublinhar a presença dos cursilhos de cristandade em comunidades evangélicas. Eu recebi há 3 ou 4 dias um pedido de oração, a que eu respondi com muito gosto, de uma igreja episcopaliana do Brasil, que fazia o seu cursilho de cristandade de homens e de senhoras. E escrevi uma carta pessoal a essa comunidade episcopaliana para os convidar a compartilhar connosco, de uma maneira ecuménica, os cursilhos de cristandade nas igrejas protestantes. E como é possível? É possível porque é o anúncio de Cristo, é a alegria do encontro com Cristo. E por isso, à maneira de cada uma destas igrejas, os cursilhos de cristandade são também realizados no anúncio fundamental do querigma, Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador. Por outro lado, somos salvos no seu amor, somos filhos amados, chamados e convidados a viver em comunidade para fazermos um mundo melhor na transformação dos ambientes. Esta dimensão está presente em todas as igrejas cristãs e, por isso, o movimento dos cursos de cristandade tem também esta característica ecuménica. Não apenas em muitas nações, mas em algumas igrejas, que eu vou encontrando como assistente do organismo mundial em correspondência muito interessante. É, de facto, interessante pensarmos e vermos que Deus, quando envia um carisma, e mesmo quando a Igreja reconhece um carisma, não é? Um movimento, Deus usa-o. Quer dizer, o carisma não é próprio para aquela igreja, para aquela estrutura. É sempre universal. É sempre para o homem, não é? O carisma é um dom, não para benefício próprio, mas é um dom que Deus concede a alguém para serviço de todos, para serviço dos outros. Aliás, a Igreja hierárquica, no seu ministério episcopal, presbiteral, tem esta missão de discernir, também com a ajuda dos irmãos diáconos, discernir se de facto estamos diante de um dom de Deus ou de uma invenção de alguém que quer protagonismo, que quer de facto impor-se através de uma ideia, de uma criação pessoal, autocontemplar-se de uma maneira narcisística. Esse discernimento tem em conta sempre se de facto o carisma entra para benefício do próprio, passa a ser um instrumento de protagonismo, de vedetismo ou até de benefício económico, ou se está doado aos outros num sacrifício de vida, numa entrega incondicional. É um dos elementos da análise para se fazer o discernimento se é um carisma verdadeiramente concedido por Deus ou se é algo que alguém, por si próprio, para se impor, impõe. É muitíssimo determinante este aspecto da gratuidade, do serviço e, ao mesmo tempo, da atualidade, da fidelidade evangélica, do sentido eclesial do carisma. E aí nós vemos o selo de Deus na humildade, no saber sofrer e perder, na capacidade de fidelidade incondicional à hierarquia da Igreja, no sentido de ver nela a mão de Deus, nesta doçura própria do Senhor e dos seus, fazer a vontade do Pai, saber perder lavando os pés aos outros. É esta característica que nós encontramos também no sofrimento inicial dos cursilhos de cristandade, que se puseram totalmente nas mãos de Deus. E em 1966, o Papa Paulo VI, na grande Ultreia que já referimos, em Roma, deu aos cursos de cristandade a cidadania universal, dizendo que eles são um dom para a Igreja. E hoje nós vamos compreendendo, os pastores da Igreja, que quando os cursilhos são utilizados com fidelidade ao seu carisma, encontramos neles, de facto, como propôs
em 1957, Monsenhor Hervás, um verdadeiro instrumento de renovação da Igreja. Eu, ao estar a ouvi-lo, Sr. Dom Francisco, estava a pensar na oração sacerdotal de Jesus. O movimento dos cursos de cristandade é o tornar atual, hoje aqui, a oração sacerdotal de Jesus. Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um só. E isto mostra-se, de facto, na dimensão ecuménica do movimento e muito na dimensão cristológica. E também, acredito eu, e ajude-nos a perceber, naquele instrumento, digamos assim, que se dá a cada cursista. Um crucifixo. Nada sem cruz, porque é lá que está Cristo. Sem dúvida. Os cursilhos de cristandade não são uma cama para nós nos deitarmos, queimando o nosso tempo, numa atitude de comodidade, dizendo que temos ali um seguro de vida e de salvação. Os cursilhos de cristandade são um sinal de mais doação e entrega. Por isso, o cursilhista recebe aquele crucifixo, Cristo conta contigo e eu com a sua graça, para renovar a Igreja. Esta frase é muito importante. O movimento dos cursilhos de cristandade não existe para engordar, para se nutrir a si próprio, para criar estatística e números, como já referi, mas para renovar a Igreja. Quantos cursilhistas não se inserem em outros movimentos, não descobrem a sua vocação de serviço numa paróquia, no setor da catequese, no setor da liturgia, na área da comunidade, dos serviços sociocaritativos, na pastoral da família, na pastoral vocacional. Os cursilhos de cristandade, quando estão vivos, existem verdadeiramente para renovar a Igreja na sua dimensão profética, litúrgica e odegética, na sua pastoral de todos os dias. Claro que não é aquele senhor que dava tanto sangue com tanta generosidade que morreu de anemia. Os cursilhos de cristandade têm também que pensar na sua escola, pensar nos seus responsáveis ou dirigentes para fazer a condução do próprio movimento. Mas quando descobre no irmão uma vocação a um serviço eclesial, deve-o levar pela mão a esse serviço, porque é aí que o Senhor o quer, para aí o Senhor o chamou, e o movimento dos cursilhos de cristandade cumpriu a sua missão ao fazer-lhe o anúncio carigmático, ao dar-lhe uma dimensão de pastoral ambiental e ao levá-lo ao sítio próprio onde o Senhor o quer. Eu estava a pensar em tantas casas que ainda não receberam Cristo. Estava a pensar em tantos homens e mulheres que ainda vivem à moda daqueles soldados que o Eduardo falou e escreveu, como vimos no programa passado. Afastados de Deus, afastados de si mesmos, com vergonha de si mesmos e por isso se fechavam ao mundo. Quem sabe se este movimento, não para si, mas não pode levar Cristo à sua casa, ao seu familiar que está mais distante. Agora não esqueça que não há cursilhos de cristandade sem cruz. Então, comece a rezar por esse seu irmão, seu familiar, que ainda não se converteu. E quem sabe um dia convidá-lo a fazer esta experiência de Deus. Para que assim seja, invoco a misericórdia do Senhor, para que tenha a luz necessária para ser capaz de ver com os olhos de Cristo aquele a quem Ele quer chamar, aquela de quem quer precisar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Eu chamo-me Maria da Luz, sou de Estremoz, diocese de Évora. Fiz o meu cursilho já há muitos anos, em 1971. Tinha 23 anos, façam as contas, já sabem a minha idade. E foi um marco muito importante na minha vida. Deu-me muita alegria, apesar de eu ser uma pessoa muito otimista e sempre alegre, mas criou muitas inquietações, apesar de nova. Eu depois casei,
com o Orlando, que também fez o curso de cristandade a seguir, e a inquietação partilhámos-la os dois. Profissionalmente deu-me muita força, porque fui professora, já estou aposentada, durante 36 anos. E apesar de dar matemática e ciências, fui muitas vezes às escolas primárias, que era como se chamava na altura, dar religião e moral, porque eu tinha muito empenho em partilhar a minha vivência com Cristo, o meu amor a Jesus Cristo. E os miúdos ficavam encantados e depois vinha a tê-los os alunos na escola do segundo ciclo. E era engraçado como eles olhavam para mim: a senhora professora de matemática já nos deu religião e moral. E eu sempre a sorrir, não era incompatível ser professora de matemática e ter amor a Jesus. Portanto, o cursilho de cristandade fez da minha vida uma verdadeira alegria, porque sempre tenho tentado partilhar com os outros, na minha família. Eduquei a minha filha cristamente, que hoje também é. Estou fazendo com a minha neta, a Leonor, e com os meus pais, eles também o fizeram. Hoje a minha mãe já tem 94 anos e continua a dizer que a maior felicidade dela foi ter feito o cursilho de cristandade. Tem-lhe dado sempre uma força imensa para viver as dificuldades, as dores, as tristezas, as doenças também, com alegria, com aceitação, com otimismo. Portanto, o cursilho de cristandade, não há dúvida que foi um bem na minha vida, que tenho tentado sempre partilhar com todos os outros que me rodeiam. E faço parte realmente desta família, desta grande família que é o MCC, na minha diocese, e também já tenho ido partilhar isto mesmo com outras dioceses. A minha diocese de Évora teve o privilégio de ser convidada para ir também estabelecer e implementar os cursilhos de cristandade nos Estados Unidos da América, na costa leste, para os nossos imigrantes portugueses. Hoje tenho grandes amigos lá, porque tive também esse privilégio de ter ido fazer parte de equipas nessa mesma zona, Newark, Boston, Ludlow, em vários locais, e hoje aqueles nossos irmãos portugueses estão muito gratos e muito ligados a nós, aqui a Portugal, pelo mesmo motivo. É o amor a Deus, o amor a Jesus, o amor entre nós todos.